Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus. Mais uma vez agradecemos ao nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade que nós estamos tendo de colocar em prática os ensinamentos do Cristo. E por isso agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, pelos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente se esforçam para estarem aqui conosco nesta sala virtual e em outras salas virtuais, onde também realizamos estudos doutrinários, estudos do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, estudo das obras complementares à doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para fazermos mais um estudo, realizarmos mais um estudo, e neste momento trouxemos como base para as nossas reflexões do livro de autoria de André Luiz e Chico Xavier, que tem como título Apostilas da Vida. Então aqui, André Luiz nos traz belíssimos apontamentos acerca da vida, acerca do valor da vida. E o capítulo que estudaremos hoje é o capítulo de número 18, que tem como título Ante o Livro Espírita. Então aqui André Luiz nos traz reflexões, ensinamentos acerca do nosso comportamento perante o livro espírita, o que o livro espírita representa para todos nós. Então aqui André Luiz, neste capítulo, conforme veremos, nos traz estes ensinamentos sobre o livro espírita. Mas antes de começarmos aqui com as palavras de André Luiz, faremos uma leitura de uma mensagem de Emmanuel, na forma de uma prece, exatamente uma prece de Emmanuel, que está no livro Paciência, livro de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, que tem como título Paciência, uma belíssima mensagem que tem como título Prece por Entendimento. E Emmanuel nos diz da seguinte maneira, se dirigindo a Jesus: Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor. Então aqui Emmanuel já começa pedindo a Jesus para que ele nos auxilie a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, cada vez melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. E ele segue pedindo a Jesus: induze-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E aí, Emmanuel ainda pede a Jesus: e ajuda-nos, Senhor Jesus,
ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em ti tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Assim seja. Então aqui Emmanuel se dirige a Jesus rogando este auxílio, este amparo, para que possamos cada vez mais aprender, para que possamos servir cada vez melhor. Então aqui chegamos nas palavras de André Luiz, nestes apontamentos que nos foram trazidos, organizados no mundo espiritual, conforme nos fala Emmanuel no prefácio desta obra, já que Apostilas da Vida é prefaciada por Emmanuel e o prefácio foi recebido por Chico em 27 de outubro de 1986. E aqui Emmanuel nos fala que estes capítulos que compõem este livro, Apostilas da Vida, são rascunhos, ou melhor, são apontamentos que foram retirados de aulas ministradas por André Luiz no mundo espiritual no ano de 1945. E aí ele diz que André Luiz se consagra tanto quanto possível aos diálogos com os amigos a caminho do renascimento. Então aqui Emmanuel nos fala que André Luiz, lá pelos anos de 1945, já há muito tempo ele se dedicava a esse trabalho de dialogar com companheiros que estavam se preparando para o renascimento aqui no corpo físico. Então ele nos diz o seguinte, Emmanuel, para antes de começarmos, só fazermos este apontamento, Emmanuel nos fala: e para nós outros, os seus companheiros, sempre foi grande satisfação anotar-lhe as preleções dedicadas aos candidatos à reencarnação. Muitos deles hoje corporificados no mundo, entendendo-se que André Luiz, desde 1945, tanto quanto possível, se consagra aos diálogos com os amigos que estão se preparando para reencarnarem aqui na Terra. E prestemos atenção que este livro ele foi recebido por Chico em 1986. Então, Emmanuel nos diz que desde 1945, André Luiz se dedicava a este trabalho no mundo espiritual e que estes capítulos que compõem este livro foram retirados destas palestras que ele ministrou no plano espiritual. E aqui, no capítulo 18, ele nos fala sobre o livro espírita, ante o livro espírita. Então André Luiz começa nos dizendo o seguinte: melhore as suas aquisições buscando algo novo. Então aqui ele nos orienta que é preciso constantemente nós melhorarmos as nossas aquisições, buscando sempre algo novo e melhor para a nossa vida. Mas compre o livro espírita, que induzirá seu caminho à mais alta renovação. Então aqui ele nos fala sobre esta melhoria nas aquisições, mas não esquecermos de adquirirmos os livros espíritas que nos induzirão e nos auxiliarão constantemente em nossa caminhada de renovação. E ele nos diz na sequência: ampare a escola que alfabetiza, mas sustente o livro espírita que educa.
Então aqui ele nos orienta que é preciso que nós auxiliemos as escolas que alfabetizam, mas não esqueçamos do livro espírita que verdadeiramente educa e nos prepara para aquela condição de verdadeiros homens de bem, homens no sentido genérico, homens e mulheres. Ele nos diz: consulte o noticiário com respeito aos sucessos do mundo, mas ouça o livro espírita a fim de erguer-se a horizontes mais vastos. Exatamente para isto e sobre isto que nós estamos falando aqui neste momento, trazendo estas orientações para todos nós, para ouvirmos o livro espírita, ouvirmos a doutrina espírita, ouvirmos estes ensinamentos espíritas, a fim de que nós possamos nos erguer a horizontes mais altos, mais vastos na nossa vida. E ele nos diz ainda: compareça nas obras de socialização e progresso. Compareça nas obras de socialização e progresso. Mas ajude o livro espírita na consolidação da verdadeira fraternidade. Então aqui ele nos lembra que o livro espírita nos auxiliará e nos auxilia constantemente na consolidação da verdadeira fraternidade aqui na Terra. E ainda ele nos diz: brinde o companheiro com a novidade do dia. Brinde o companheiro de jornada com aquela novidade do dia. Mas dele o livro espírita, que é o valor para toda hora. Então é preciso que nós, na medida do possível, nós levemos a outros companheiros de jornada na condição de um brinde, na condição de um presente, desde que ele aceita, esteja aberto a receber este presente, um livro espírita, para que ele possa também consultar este livro, que é este valor para toda a hora da nossa vida, da nossa trajetória. E ainda André Luiz destaca o seguinte: aconselhe a utilização dos produtos que favoreçam a saúde e o asseio do corpo. Sim, sem sombra de dúvida, que na medida do possível, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com aquilo que tivermos condições de aconselhar na utilização de produtos que favoreçam a saúde ou que melhore a saúde e o asseio do nosso corpo, temos que fazer isto mesmo. Mas ele diz na sequência: mas, além de fazer isto, divulgue o livro espírita que mantém o equilíbrio e a higiene da alma. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos do asseio do nosso corpo físico, que é esta morada provisória do espírito, mas nós precisamos, acima de tudo, do livro espírita, da orientação do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, para mantermos ou adquirirmos ou readquirirmos o equilíbrio e a higiene da alma. E ainda ele diz o seguinte: observe o cinema, o rádio, a televisão, hoje todas as mídias que nós temos à nossa disposição, esta quantidade de redes sociais, esses grupos que nós temos hoje à nossa disposição como opções e como portas para realizarmos a semeadura, ou seja, temos que observar tudo isto e as outras formas da arte, buscando conhecer. Então, conforme nos diz o apóstolo Paulo, que nos é lícito consultarmos todas as fontes, lermos tudo que tiver ao nosso alcance e passarmos pelo crivo da razão, ou seja, retermos o que for bom para nós. Então é isto que André Luiz também nos diz aqui: observar o cinema, o rádio, a televisão e as outras formas de arte, buscando conhecer, mas
Atenda o livro espírita que ensina a discernir. Então, todos esses meios de comunicação nos trazem oportunidades para o conhecimento. Mas o livro espírita, a doutrina espírita, nos traz e nos ensina o discernimento, nos mostra a responsabilidade, nos mostra a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei de progresso, a lei de fraternidade, a lei de responsabilidade, a lei de sociedade. As leis de Deus são as leis naturais que estão conosco aqui no universo. Desde quando existe o universo? Há bilhões e bilhões de anos. Aqui na Terra, há mais de 4 bilhões, já quase 5 bilhões de anos. Então aqui nos fala André Luiz sobre o livro espírita, que nos auxilia e nos ensina o discernimento entre o certo e o errado. E ele nos diz ainda: prestigie os métodos da lavoura e as técnicas da indústria, o comércio e as obras coletivas, tanto quanto os outros campos de ação e produção. Então aqui ele nos fala que é preciso que nós prestigiemos, na medida do possível, todas essas técnicas da lavoura, da indústria, que hoje está bastante avançada, comparando-se com esta época, lá pelos idos de 1980, a década de 1980, do século e milênio passado. Hoje, sem sombra de dúvida, todas essas tecnologias que nós temos no meio agrícola, no meio industrial, no comércio, nas obras coletivas, estão bastante mais desenvolvidas, muito mais desenvolvidas do que naquela época. E em outros campos, conforme ele fala aqui, de ação e de produção. Mas estimule o livro espírita que ilumina o trabalho. Então, o livro espírita ilumina todos esses campos de trabalho. Então, é preciso que nós estimulemos os companheiros de jornada para que eles possam também ter aquele interesse e também ter acesso. Hoje tem uma facilidade enorme de ter acesso ao livro espírita no formato digital. Encontramos a mãos cheias aí na internet, nas redes sociais, à disposição de todos de forma gratuita. Nós temos aí um manancial inesgotável. Lá naquela época, lá pelos idos de 1980, era uma dificuldade enorme para se ter acesso a livros, não só o livro espírita, mas a livros. E é lógico, nesse caso aí também é o livro espírita. E aí André Luiz acrescenta ainda: socorra esse ou aquele irmão caído entre as sombras da prova. Então é preciso socorrer este ou aquele irmão que está caído, principalmente caído moralmente, em relação às provas pelas quais ele está passando, mas ofereça-lhe o livro espírita que aclara o entendimento. Além de socorrer, que ofereçamos a oportunidade àquele companheiro, desde que ele aceite. Não podemos de forma alguma fazer isto à força, mas desde que ele aceita, ofereça-lhe o livro espírita que aclara o entendimento. E por último, André Luiz ainda nos diz: enriqueça o ambiente próprio com fatores diversos de conforto e alegria. Então é preciso que enriqueçamos o ambiente próprio nosso, o ambiente do nosso lar, o ambiente onde nós nos encontramos, o ambiente do nosso local de trabalho, enriquecer com fatores diversos de conforto e alegria. Mas recorde que o livro espírita é bênção de Jesus aprimorando a vida com você e em você. Então prestemos atenção nesta última frase de André Luiz, que o livro espírita é bênção de Jesus aprimorando a vida com você e em você. Abre as suas mãos à fraternidade, auxiliando o próximo.
Então é preciso que abramos as nossas mãos em nome de Jesus, em nome da fraternidade, auxiliando os nossos companheiros de jornada e, na medida do possível, na medida das nossas capacidades, realizarmos também esse trabalho de semeadura, este trabalho de divulgação, este trabalho de levar a outros companheiros de jornada o livro espírita, para que eles também possam ter acesso. Aqui, neste diálogo que estamos fazendo nas redes sociais, estamos fazendo também este trabalho de divulgação. Não estamos aqui te convidando, você que não é espírita, não estamos te convidando para se tornar espírita, que você se converta ao espiritismo. Não, de forma alguma, mas que você busque conhecer a doutrina espírita, mesmo permanecendo vinculado à sua religião. E para encerrarmos as nossas reflexões, já que estamos falando do livro espírita, prestemos atenção, palavras de Bezerra de Menezes, no prefácio da obra Filosofia Espírita, aquela série de livros, são 20 volumes que compõem esta coletânea que tem esse título Filosofia Espírita. Para aqueles que não conhecem, são 20 volumes que o espírito Miramês dedicou estudando questão a questão de O Livro dos Espíritos. Todas as questões de O Livro dos Espíritos, Miramês fez esse estudo, fez estas reflexões de questão por questão, e através da mediunidade de João Nunes Maia. E o prefácio de todos estes volumes é de autoria de Bezerra de Menezes. E no volume 1, no primeiro volume dessa coletânea de 20 livros, no final do prefácio, Bezerra de Menezes nos diz o seguinte sobre o livro espírita e também sobre o Livro dos Espíritos. Destacamos aqui o seguinte: se já fazes muitos tipos de caridade, se você já faz muitos tipos de caridade, concitamos-te a mais uma. Então aqui Bezerra de Menezes nos chama a atenção que se nós já fazemos muitas caridades, muitos tipos de caridades ou algumas caridades, ele nos convida a realizarmos mais uma caridade. A caridade do livro. E aí ele segue dizendo, com base no Evangelho, o livro desperta no coração o que nele dorme de mais sagrado, e os domínios dos sentimentos do bem crescem e se abastecem na própria ciência da vida. Então ele nos fala, Bezerra de Menezes, e com base no Evangelho, o livro desperta no coração o que nele dorme de mais sagrado. E ele segue dizendo que se já conheces a doutrina dos Espíritos, enriquecerás teus conhecimentos com esta obra. Se ainda não a conheces, procura lê-la conjuntamente com o livro que fez nascer a doutrina dos Espíritos, ou seja, o Livro dos Espíritos. E aí ele diz, assim o teu entendimento aflorar-se-á como uma luz que estava apagada por falta de oportunidade. E ainda ele diz que o Livro dos Espíritos é um sinal das leis universais. Quem nele estuda, ou seja, quem lê, quem estuda o Livro dos Espíritos, meditando em seus ensinamentos e com a ajuda de outros livros que lhe dão sequência, passa a compreender que os sinais são frases e que as frases são forças indicativas para a libertação da alma. Bezerra de Menezes, prefácio deste livro, que foi recebido por João Nunes Maia em Belo Horizonte em 17 de dezembro de 1982. Então aqui são belíssimos volumes de estudos e reflexões
do Livro dos Espíritos, ou seja, são 20 volumes de estudos. Então, para quem não conhece a doutrina espírita, conforme Bezerra nos fala, para quem conhece e quer aprofundar, estudemos, reflitamos acerca do livro espírita, estudemos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Exatamente por isto que nos encontramos aqui. Não estamos aqui fazendo propaganda particular, propaganda nossa. Não, de forma alguma, mas fazendo um trabalho de semeadura em nome do Senhor Jesus. Um abraço fraternal a todos e muito obrigado. Muito obrigado a estes companheiros, estas dezenas de companheiros que nos visitaram nesta página virtual, que permaneceram nesta página virtual, nos auxiliando aqui com suas postagens, que depois responderemos. Muito obrigado a todos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E sigamos adiante neste trabalho de auxiliarmos uns aos outros, auxiliando outras criaturas e nós, em primeiro lugar, sendo aquele auxiliado. Porque aquele que acende uma luz é o primeiro que recebe a benesse daquela luz, é aquele que é o primeiro iluminado. Então, que possamos fazer brilhar a nossa luz, conforme nos orienta Jesus de Nazaré. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, meus irmãos, quando aqui retornaremos para darmos continuidade a estes estudos e a estas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.